o desenvolvimento dos municípios brasileiros, que na maioria dos casos ocorrem em locais não projetados, causa diversos transtornos, entre eles os problemas relacionados ao trânsito. A frota de veículos em Itajaí cresceu mais nos últimos 2 anos do que a proporção habitacional. Desenvolver projetos de mobilidade urbana requer tempo, dinheiro e aceitação da população. Os números indicam, Itajaí tem mais carros do que pessoas. Segundo dados do IBGE, de 2010 para 2012, o acréscimo populacional foi de 5.418 pessoas, enquanto o aumento de carros corresponde a 21 mil. Essas dificuldades fazem com que o tráfego de Itajaí tenha que passar por mudanças, desafios para a Secretaria de Urbanismo do município. Segundo a Secretaria de Urbanismo, a maior dificuldade está nos investimentos e possíveis mudanças, que com o alto consumo de automóveis se tornam com o tempo ultrapassadas. As cidades nossas, já não só na cidade de Itajaí, mas é uma característica do país, né? A falta de planejamento urbano, as vias estreitas, né? E hoje com esse grande número de veículos, o grande número de engarrafamentos e principalmente em horário de pico, né? Além do transtorno em projetar e esbarrar nas inviabilidades econômicas, outro fator também influencia para o aumento do fluxo de veículos. Em Itajaí, nos últimos 10 anos, 50% dos usuários do transporte coletivo deixaram de utilizar o serviço. A mobilidade urbana, né, até a gente está através da Univale, está tratando para fazer uma pesquisa na cidade de Itajaí, para realmente verificar como o morador da cidade, o tipo de veículo que ele utiliza, a forma que ele utiliza, né? E através dessa pesquisa a gente vai poder ter um mecanismo até para fazer novos projetos e ter uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor metodologia de aplicação, né, dos transportes. No início de agosto, 34 radares serão instalados para controlar os ânimos dos motoristas mais apressados. Mas a problemática vai mais além. O acréscimo de veículos não é acompanhado pelo aumento do efetivo humano de fiscalização. Se faz necessário, é uma forma de educar, é uma forma de proteger o cidadão, principalmente a sua vida. E quero dizer que agora, dia 1º de agosto, começam já os radares quem passar da velocidade, em alta velocidade, ou cometer alguma infração, a serem multados. Quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Problemática esta de mobilidade urbana não muito fácil de resolver. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que está em casa. Se fosse o Dadá Maravilha, ele falasse que essa problemática tem solucionática. Mas não é o Dadá Maravilha, é o Joaquim Lacerda que vai estar falando com vocês aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, todo o problema começa em Brasília, com o governo federal. Você vai entender, mas por quê? Porque o governo federal, ele incentiva a compra de veículos que são transportes individualizados. Não existe por parte do governo federal nenhum incentivo à mobilidade urbana através do estímulo ao transporte coletivo. Isso só começa a aparecer depois desses movimentos que aconteceram no Brasil todo. Ou seja, o governo federal pensa errado. Ele pensa em incentivar a família, evidentemente que é um direito de todos nós, ter o seu veículo. Aí financia há trocentos meses a perder de vista e todo mundo pode ter um carro hoje. Tem que tomar cuidado porque o Prats, em função de um comentário desse, acabou, né, perdendo seu emprego. Mas não é o meu caso aqui, não vou chegar a tanto. Não estou querendo dizer que você não mereça ter o seu carro, mas o estímulo do transporte urbano, o transporte coletivo com qualidade, faz com que você, durante a semana, no deslocamento normal ou cotidiano seu para o seu trabalho, você se tem um transporte de qualidade, evidentemente, como nas grandes cidades desse planeta, você deixa o seu transporte individual em casa e utiliza ele para lazer ou para momentos de necessidade mais específica. Para ir para o trabalho, um deslocamento de forma contínua, você vai fazer num transporte urbano de qualidade. Então, já erra o governo federal com relação a isso, a falta de incentivo. Aí a gente vem para o Estado, né, que o Estado também poderia incentivar os seus municípios a investirem nisso. E isso demorou muito tempo. Foi preciso chegar na situação que chegou, né, e falando especificamente de Itajaí, para que o governo municipal, aqui o Jandir Bellini, comece a pensar em mobilidade urbana de uma forma muito mais concreta, mais
determinada, querendo fazer com que isso aconteça nos próximos anos. Por quê? Porque se chegou à conclusão que a cidade não tem mais para onde ir. Esse aumento significativo que trouxe na matéria de transportes individuais, isso vai refletir, evidentemente, na mobilidade, no transtorno, na demora de deslocamento. E uma outra coisa que é importante frisar, já tem uma pesquisa sendo realizada pela Univale, mas já existe uma pesquisa dizendo que em 2017 Itajaí vai passar de 200 mil habitantes. Se nós temos hoje quase que mais de um carro por habitante, ou um carro por habitante, imagine vocês com mais de 200 mil habitantes em Itajaí, precisando se deslocar até com uma certa frequência e com uma certa pressa, vamos dizer assim. Então, é importante, sim, começar em mudar esse foco, e isso tinha que partir do governo federal, com incentivos à mobilidade urbana, a reurbanização de toda a cidade. Itajaí precisa de muita obra para que isso aconteça. Não existe, inclusive, outras formas de transportes alternativos, que seriam as ciclovias. Isso é carente também no nosso município. A cidade vizinha de Balneário Camboriú já trabalhou um pouco mais a ciclovia, a integração da cidade por ciclovias. Se fala em Itajaí, se fala em vias exclusivas para transporte coletivo, se fala em novas ciclovias interligando a cidade. Isso ainda está no papel, está na falácia. Se fala também em novas vias circulando a cidade para que haja maior mobilidade. Mas nada disso ainda saiu do papel. Continua simplesmente na falácia, na promessa. E de promessa, né, a cidade não vive. A cidade daqui a pouco para em função da mobilidade, a falta de deslocamento com a agilidade que a gente precisa, Caleb. E a busca, Lacerda, de recursos no valor de 56 milhões de reais junto ao governo estadual do município para aplicar em ciclofaixas, ciclovias na cidade, em um transporte, né, usando a bicicleta de forma integrada para tirar um pouco os carros da rua. 21 mil carros, é muita, veículos, aliás, né, é muita coisa. E você não pode pensar só na ciclovia. Eu digo no caso do governo. Por quê? Porque ela é um transporte auxiliar. Não necessariamente todas as pessoas vão poder se deslocar através de bicicletas. Você tem alguns trabalhadores que já fazem isso de uma forma constante em Itajaí, indo para os seus locais de trabalho de bicicleta. Falta segurança para esses trabalhadores, mas ele assim mesmo ele se desloca. Por uma outra questão, financeira muitas vezes. Muitas vezes ele recebe da empresa o passe e ele acaba tendo que usar esse passe para complemento de renda. E se você tem um transporte coletivo de qualidade, com preço de integração, como se está pensando em se fazer entre os dois municípios também, porque tem muita gente de lá, de Balneário, que vem para cá e vice-versa, né? Enfim, se existe um transporte integrado em que você economize e que você não precise se expor ao trânsito com uma certa constância com a sua bicicleta, evidentemente que você vai preferir estar sentadinho, pedalar às vezes 10 quilômetros, como acontece, preferir estar sentadinho dentro do ônibus, dá até para tirar um cochilinho no trajeto, para tu chegar mais inteiro no trabalho. Então, eu acho que todo esse processo, a bicicleta, ela tem que ser, a ciclovia, a bicicleta tem que ser um transporte alternativo, até porque ele é ecológico, tem uma série de outros fatores que está agregado a isso. Mas a bicicleta, ela tem que ser um transporte alternativo para determinados dias. Por exemplo, um dia de chuva, o deslocamento desse trabalhador para a sua empresa é horrível. Aqui na nossa região temos inverno com chuva forte, que tivemos agora recentemente passando por esse momento. Então, a alternativa de um transporte coletivo de qualidade, ela traz isso, ela traz conforto e comodidade. O cidadão passa a ter 3 opções: a ciclovia, o transporte coletivo e a alternativa do seu carro de forma individual, sempre que ele necessitar, numa situação extrema, ou seja, uma situação que ele não possa deixar de ir para o centro sem o carro, porque tem um deslocamento mais rápido, etc, etc. Mas, enfim, essa seria a sua terceira opção. Isso sim faz com que nós possamos ter uma cidade melhor articulada, uma movimentação maior e, com certeza, quando você ganha tempo com relação ao deslocamento, você ganha em uma série de outros fatores, inclusive produtividade. Tá certo, Lacerda, muito obrigado pelas considerações aqui, pelo comentário, até porque agora nós, da TV Iniciar, vamos acompanhar quais são as medidas da esfera federal, estadual ou das esferas e também municipal em relação a essa modificação aí na reurbanização da mobilidade urbana aqui na cidade. É isso aí. Uma boa tarde para você. Para você também, Caleb, é você de casa também. E a seguir, a Festa do Colono reúne mais de 60 mil pessoas em Itajaí. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver aí um panorama geral do que aconteceu neste fim de semana.